pessoal, tudo bem? Estamos chegando com um novo episódio do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Lembrando que é uma iniciativa do PT de Nova Friburgo. E hoje aqui no nosso estúdio, recebendo o querido Genesi Dias, que é pré-candidato a vereador pelo PT. Boa noite, Genesi, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jaque. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com você. A satisfação é toda nossa. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser bem bacana. E eu já começo perguntando quem é Genesi Dias. Conta um pouquinho pra gente. Bom, hoje eu vou contar a minha história desde a minha adolescência. Isso. Eu nasci num bairro chamado Ipituna. Próximo a São Sebastião do Alto e Itaocara. E eu tive uma adolescência até certo ponto tranquila. Meu pai tinha uma pequena fazenda, tinha muito gado, mas quando chegou no ano de 67, 68, perdeu tudo. O meu irmão mais velho, na época, ele mudou para o Rio e nós fomos em seguida. Eu mais 3 solteiros. Mudamos para o Rio, mas chegando, meu pai ficou para vender umas coisas que tinham restado. E lá ganhamos uma casa para morar, onde tinha uns fogão de querosene de 2 bocas, tijolo em cima. E esteira para dormir. Coisa bem simples, né? Não tinha mais do que isso. Ganhamos. E eu fui trabalhar em gráfica, ia fazer 14 anos. Só que eu acostumado lá em Ipituna, então, cara, andar lombo de cavalo foi muito difícil para mim. Aí um dia, eu, trabalhando na gráfica, eu dei uma crise de choro. O adolescente, ele pensa que tudo poderia voltar como era, né? Eu cheguei em casa, mãe, vambora. Tinham 5 meses que a gente estava morando lá. Aí ela falou para meus irmãos assim, arruma todas as malas da roupa que nós temos, vambora, seu pai não deu notícia. Quando foi 10 horas da noite, bateu na porta, era meu pai. Aí ele falou assim, a mãe falou, nós íamos embora amanhã, porque você não dava notícia. Não existia telefone, não existia nada, né? Tecnologia zero. Zero. Aí, não, eu trouxe um dinheiro aqui, vamos comprar uns móveis usados. Aí ele mobiliou a casa, aqueles móveis antigos, escuros. E aí, as coisas deu uma melhora com a presença dele. Eu tinha 2 irmãos, que eram solteiros ainda, que estavam trabalhando numa lavoura, no japonês, e eu continuei na gráfica. Mas isso aí, meu pai começou a vender queijo e fumo de rolo, e Ipituna trazia para vender no Rio. Mas ele não aguentou aquela onda, a depressão foi tão forte que ele acabou morrendo em 71. De depressão mesmo. A medicina era muito atrasada também, né? É verdade. Ele tinha, na verdade, câncer, mas não chegou a esse ponto de descobrir que era câncer. Entendi. Ele morreu dia 14 de setembro de 71. Bom, nós continuamos lá, e eu em gráfica, sempre trabalhando em gráfica. Morava em Caxias, adolescente já, 18, 19, 20 anos. E gostava de lá. Tinha muita amizade, ganhava-se muito bem dentro de gráfica. E graças a Deus, meus irmãos todos arrumaram outros empregos, as coisas foram melhorando. E até chegar um ponto que eu me casei. E por causa do meu filho mais velho, eu tive que mudar para Friburgo. Que o médico aconselhou que nós mudássemos para uma cidade que não fosse tão quente. O Rio era muito quente. Lá é bem quente. Muito. Itaocara ali. Não, mas aí já era no Rio. Já era no Rio, mas Itaocara, Rio é tudo uma quentura. Exatamente. Itaocara, Rio, Caxias é muito quente. Muito quente. Aí vim para Friburgo, eu, minha mulher e o meu filho. Mas acostumar em Friburgo também, o primeiro ano foi muito difícil. Imagino, é bem diferente o clima, né? Era difícil porque lá no Rio tinha muito campo de futebol e aqui era muito difícil. Eu vivia dentro de campo, Maracanã, São Januário. Então, o que aconteceu? Um dia eu falei, vou embora. Mas no mesmo tempo eu não podia ir por causa do meu filho.
E eu só conheci aqui a família da minha esposa, que veio morar na casa do meu sogro. Na época eu morava no Prado. Isso já tem 45 anos. Letícia, qual? Aí, lá no Rio, eu também tinha entrado pro Santo. Mas não fiquei. Aí em Friburgo, eu estava perdido aqui, mas fui pro Santo através de um amigo meu. Também foi muito difícil. Porque eu vinha de igreja católica. E eu achava que eu estava traindo Jesus e eu estava no Santo. E o primeiro tempo também foi difícil. Mas os meus pais de santo eram pessoas muito bem conceituadas de Friburgo. Não preciso citar o nome deles. Fique à vontade. Não, acho que não há necessidade, né? Todo mundo falando isso, todo mundo sabe quem é. Inclusive, ela morreu há 3 anos e ele mora próximo aqui. É uma pessoa que eu tenho um respeito e por ela também amava como mãe mesmo. E com o passar dos anos, eu fui vendo que não tinha problema nenhum eu ser espírita ou eu ser católico. O que eu tinha que ter era ter Deus no meu coração e amor ao próximo. Empatia, respeito. Exatamente, foi onde eu fui tirando aquilo de dentro de mim. Mas inicialmente eu me entrei com psicólogo, com psiquiatra, eu fiquei meio perturbado. Nossa, Você chega numa cidade totalmente diferente, sem amigos. não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. E Tentando não, se encontrar. E não aceitava a religião. Fui, mas não aceitava. Então, com o passar do tempo, aí sim, foi tudo se encaixando. E graças a Deus hoje eu posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz. Isso é importante demais, né, Genesi? Porque a gente vai entrar muito a fundo sobre essa questão religiosa. Vamos falar sobre intolerância religiosa, que hoje é um tema muito importante a ser debatido, né? As pessoas têm uma visão totalmente distorcida de muitas religiões, né? Principalmente a questão aí da Umbanda, essas questões todas mais africanas, né? Eu tenho mania de chamar todo mundo de filho, tá? Fica à vontade. Voltando lá atrás, quando eu mudei para o Rio, que as coisas eram muito difíceis, meu pai já falecido, e depois de ter uma vida estruturada, eu fui 3 meses eu trabalhando na fábrica de tecido, Nova América. Então, naquela época, minha mãe trabalhava costura. Muitas das vezes o que tinha que levar para essa fábrica, eu só tinha arroz, um ovo, um bolinho. Eu ficava com vergonha de almoçar no refeitório, voltava escondido lá atrás da fábrica. E hoje, pela personalidade que eu tenho, eu almoçaria na boa. Mas naquela época, um garoto, né? Exatamente. Tinha vergonha. E hoje eu não esquento a cabeça com isso. Então, tudo isso eu passei até eu chegar ao ponto de hoje, que eu estava falando da religião, o que eu passei inicialmente foi difícil. Mas acho que hoje, por tantas pessoas que já passou pela minha vida espiritual, porque sempre é uma renovação, né? Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa madura, equilibrada, para seguir essa missão que Deus está botando na minha mão. E vamos falar muito sobre isso no segundo bloco. Bom. Mas antes de entrarmos no segundo bloco, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você é pré-candidato a vereador pelo PT e eu gostaria de saber como que você chegou ao PT. Bom, nos anos 70, eu morava em Caxias, houve uma greve? Uma greve na Fábrica Nacional de Motores, que na época se dava esse nome. Depois acho que mudou para FNME. Então foi lá que eu conheci o Lula. Eu me apaixonei pelo Lula, pela a briga dele para ajudar o trabalhador. E eu nunca mais consegui deixar de acompanhar o Lula. Votar no Lula, chorar pelo Lula. Lutar pelo Lula. Sempre. Legal. Eu sempre fui Lula, na minha vida inteira. Então, assim, eu não poderia ser candidato por outro partido. Eu estava traindo a mim mesmo. Eu sou trabalhador. A vida toda eu trabalhei. Respeito quem pensa ao contrário. Acho que todo ser humano
Nós vivemos na democracia, todo ser humano tem o direito de optar por isso ou por aquilo. Eu estou referindo a mim. Sim. Eu sempre fui Lula. Então, eu acho que, graças a Deus, não foi eu que escolhi o Lula. O Lula me escolheu. Acho que foi o que eu vi ele fazer é que me escolheu, Entendi. que ele me conquistou. Bacana. Pela ajuda ao próximo. E o Lula sempre foi esse cara. Então, acho que hoje eu estou muito feliz por ele ter voltado à presidência. É uma coisa que eu chorei muito quando ele passou por suas dificuldades. Mas todos nós passamos, né? E graças a Deus ele saiu bem, deu a volta por cima e está aí. Exato. Tá? Graças a Deus. E é isso, gente. Primeiro bloco, ficamos por aqui, mas voltamos já já e vamos falar sobre intolerância religiosa, que é importante demais esse debate aqui no nosso podcast. Até daqui a pouco. Muito bem, pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Hoje recebendo, conversando aqui com o Genesi Dias, pré-candidato a vereador pelo PT. E agora vamos falar um pouquinho sobre religião. Genesi, você disse que faz parte de uma religião. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que você iniciou, como que foi a sua aceitação, que você disse que não foi fácil no começo, não é isso? É verdade. Inicialmente, não. Porque eu vim de igreja católica e eu achava que eu estava traindo Cristo se eu fosse para um outro. Inicialmente foi muito difícil. Por mais que a minha mãe de santo, que era um ser humano incrível, ela, não, meu filho, não é dada disso, mas eu vindo de igreja. Então, os primeiros meses, o primeiro ano foi muito difícil. Eu tinha alguns problemas. Eu me tratava psicólogo, psiquiatra, de muito remédio. Mas aí, passado o tempo, fui fazendo as obrigações na Umbanda. E quando chegou a minha última obrigação, que eu já tomava uns 4, 5 remédios, 3 remédios mais ou menos por dia, que eu coroei meu terceiro santo, passou 3 dias, eu joguei todo o remédio fora. Eu não sou doente, nunca fui. Ali eu tive a certeza que eu estava no lugar certo. Entendi. Foi onde eu me recuperei daquilo tudo. Aquele orixá veio e me tirou aquela depressão, aquela angústia, aquela perturbação que eu tinha. Mas eu precisava daquele orixá para isso acontecer. Então eu fui ver que, na verdade, nós temos religiões espíritas, algumas seitas, religiões, Umbanda, Kardec, candomblessista, os orientais, todos buscam a mesma coisa, cada um de maneiras diferentes uma da outra, mas todo mundo é para ajudar o próximo, é buscar a Deus. Às vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas falam isso ou aquilo de essa ou daquela religião sem conhecimento. Eu não posso julgar uma coisa que eu não conheço. Exatamente. Se eu não vivo dentro da igreja evangélica, eu não posso julgar eles. Eu não vivo lá. Então eu julgo aquilo que eu conheço. Então eu aprendi que a Umbanda, a espiritualidade, na verdade, é um caminho de bem. Que as pessoas fazem e muita caridade. Eu tenho muitos amigos em Nova Friburgo, tem casa de santo, terreiros, e vive para isso. Por exemplo, até nos anos de 2000, minha casa ajudava muitas pessoas, com muita cesta básica, era doado. Às vezes hoje faço ainda, mas não com tanta frequência. Então, com o passar dos anos, que eu abri a casa de santo, porque na verdade eu não sabia que eu tinha que ter casa de santo. Aí um dia eu me afastei do terreiro da minha mãe, por problema interno, fiquei 11 meses fora, onde ela me procurou. Meu filho, eu não posso negar mais para você, você tem que ter tua casa. Apesar que todo mundo falava isso para mim, mas eu tinha que ouvir da boca dela. E eu não tinha condições nenhuma para construir um terreiro. Mas aí, com a ajuda dos amigos, vizinhos, começamos a construir, fazia uma rifa e com o passar dos anos foram aumentando. Mas o terreiro em si, quando eu abri a minha casa, parece que foi um balde de água fria que jogou na minha cabeça. Tudo entrou para o seu lugar. E fui
fazendo a caridade, ajudando aqui, ajudando ali. Só que teve algumas dificuldades. Inicialmente, fizeram abaixo assinado que lá não podia ter terreiro. Mas aquilo não foi para frente. E eu morava com uma cunhada minha, que era um ser humano incrível, que o bairro todo amava. Todo mundo chamava ela de tia Ir. Ela tinha muitas amizades, já era uma senhora de 60 anos, 60 e poucos anos, até hoje é falecida. E ela ainda não fazia parte. Foi entrar depois, mas ficou pouco tempo também, já era de idade. E ela tinha muitos amigos. E tinha um vizinho lá que não tomava um copo de água na minha casa, não tomava um copo de café. Não almoçava, porque eu era espírita. Mas ele era muito amigo da minha cunhada, da tia Ir. Aí, através dela, que ele almoçava na casa dela às vezes. Minha cunhada era o tipo da pessoa que ela fazia almoço, chamava a molecada, vem todo mundo almoçar aqui. Ela tinha uma confecção, vem todo mundo almoçar aqui na minha casa. E através dela, todos eles hoje almoçam na minha casa. Olha, Não tem problema nenhum, né? bacana. É. Houve época também que minha casa estava aberta, a casa está aberta, ainda mais beira de rua. A porta está aberta, as pessoas entram de outra religião. Eu acho que não tem problema nenhum se a pessoa está com a Bíblia ali para ler a Bíblia e falar coisas boas. Deus está em todos os lugares. Mas eles não foram com isso em tudo. Foram com intuito de recriminar. Dizer que aquilo ali era errado, né? Intolerância religiosa, preconceito. Eu tive que botar para fora. Deixei eles entrar, começou a ler a Bíblia, tudo bem. Mas depois, desde o momento que começou a agir de outra forma, eu tive que pedir para você retirar. E hoje, esses anos todos se passaram. Eu dou graças a Deus por ter feito a escolha certa. Tenho muitos amigos, muitos, tanto evangélico, como espírita, como católico. A religião, cada um tem a sua opção de escolher essa ou aquela. Mas o ser humano, ele tem que entender que todos nós somos de um Deus só, porque só existe um. Exatamente. Entendeu? Então, assim, nesse longo tempo, que eu tenho 34 anos de casa aberta, inclusive, domingo agora eu vou fazer uma festa para 250 pessoas, e faz 34 anos. Nesses longos anos, porque na Umbanda, na espiritualidade, tem aquele médico que há necessidade de ter a casa dele. Claro, isso é a minoria. Às vezes, eu tenho 850 filhos de santo. Claro, na minha casa não vivo isso tudo hoje. Sim. Porque muitos eram velhos já quando fez santo, já passou para o plano espiritual. Outros, por uma razão ou outra, não seguem mais. Mas eu tenho 852 filhos feitos. Então, nesses longos anos, eu comecei a perceber que eu precisava dar caminho para filhos meus de casa. Hoje acho que eu tenho 12 que têm casa aberta. Eu já devo ter uns 500 netos também de santo. Bastante gente, né? E todos eles são meus amigos. Legal. Claro, existe uma diferença ali, é normal. O ser humano, nem todo mundo agrada a todos. Mas 90%, 95% são meus amigos. Tanto meus filhos como meus netos. Talvez nesses longos anos aí de 34 anos, se eu tive algum aborrecimento com o filho de santo, porque se você lidar com o ser humano, é complicado. Mas eu, graças a Deus, dei sorte. Porque você tem nesses 800 e pouco, 52 mil, com mais uns 500 netos, se eu tive uma diferença com um ou outro, foi com 5 ou 6 só. O resto sou amigo de todo mundo. Mesmo aquele que está ausente há muito tempo.
Eu sempre tive um relacionamento verdade com as pessoas. Eu acho que a verdade é acima de tudo. Pode ou não pode? Pode, pode. Então, dentro da minha religião, eu sou muito respeitado em Friburgo. Graças a Deus. Claro que existem aquelas pessoas, por uma razão ou outra, às vezes não é simpático a mim. Mas é natural isso. Eles têm que entender, o povo tem que entender. Isso é católico, espírita, evangélico. Dentro da espiritualidade tem diversos caminhos. Igreja evangélica, tem diversas igrejas evangélicas. Mas, catolicismo, mas todos buscamos o mesmo caminho. Fazer pelo próximo, principalmente, amar o próximo. Que hoje falta muito isso, filha. Hoje está bem gelado, né? Bem fria. Falta muito isso. E é uma coisa que eu trago muito comigo. O ser humano, porque ninguém escolhe a maneira que ele vai vir à Terra, qual é a missão que ele tem aqui. E muitas das vezes a pessoa precisa de apoio para ele poder sair daquele marasmo que ele vive. E se encontrar um braço amigo, fica difícil. Já aconteceu uma vez, em frente à minha casa, tem um ponto de ônibus. Eu moro no bairro São Geraldo, Nova Friburgo. E uma moça caiu. Eu peguei ela, botei no ombro, botei na minha varanda da minha casa. E aí tinha um rapaz sentado até de outra religião, não citar o nome. Falou assim, eu nunca vi dentro da minha religião fazerem isso. Aí ele fez. É o dever do ser humano. Tanto foi eu como podia ter sido ele, qualquer um. Qualquer pessoa. Já fui na antiga Hospital Santa Lúcia, que acho que nem existe mais, né? É. Já tirei gente de lá e levei para minha casa para cuidar. E graças a Deus está boa hoje. Hoje ela não segue mais Umbanda. Segue Kardec. Mas ficamos amigos. Porque eu me lembro, quando ela chegou lá na minha casa, tinha fazendo uma feijoada, era uma festa. Ela botou sabão dentro da feijoada. E eu sumi. Pedido de uns amigos meus, falei, eu tenho que ajudar essa menina. Ela é uma professora, instruída, inteligente. Eu tive que ajudar essa menina e, graças a Deus, hoje somos amigos. E até há uns 2 meses atrás, falei com ela, ô fulano, como é que você está? Ah, eu estou ótimo, graças a Deus. Mesmo que ela não está na minha casa, não segue a Umbanda, ela casou, acho que o marido dela é do Kardec, então ela foi viver com ele, ótimo. Beleza, o importante é ela estar bem. O importante é seguir o bem, né? É, exatamente, ela está bem. Então essas coisas tudo, filha, acontecem. Nessas casas todas que eu abri, eu tenho uma filha de santo, que é até advogada. Gente muito boa. E há um mês atrás, inclusive, você foi, né? Fazer uma reunião na casa dela com os filhos dela, que são meus netos. E ela falou assim, meu pai, essa semana teve um negócio aqui horrível. Os vizinhos aqui começaram a arrumar problema aqui, que a gente estava incomodando eles. 10 horas da noite, incomodando. Nem barulho de atabaque, sim. Nós somos tudo para delegacia, de roupa de santo, tudo. Porque em Friburgo é uma cidade muito Preconceituosa, né? É. Para nem todos, claro, com relação à espiritualidade. A gente pode andar de roupa de santo na rua. Se bem que eu não ligo para isso, não, porque todo mundo sabe que eu sou espírito, sou pai de santo. Você não pode andar com a guia do teu orixá. Ele fala, bom, ali. As pessoas já olham torto. É macumbeiro. É exatamente essa expressão que as pessoas usam. E não existe. Macumba é um instrumento que se dá o nome de macumba. É totalmente diferente do que as pessoas falam, né? Exatamente. Então essa menina, ela foi à delegacia com mais uns 20 filhos dela, tudo de roupa de santo lá, resolveu com o delegado lá, conversaram. Eu tenho outro filho de santo que tem um terreiro aqui na subida do Catacione. A casa dele é grande. Deve ter 70 filhos dentro da casa. Esse dia começaram a jogar pedra. Ele dando uma sessão, começaram a jogar pedra na casa dele. Então isso aí, cara, o ser humano precisa entender que para ele julgar alguma coisa ou criticar, ele devia conhecer. Porque eu não tenho o direito de julgar
nada nem ninguém. Isso compete a Deus, a Cristo. Eles podem mostrar que nós estamos errados. Do ser humano, não. Porque Deus, eu penso que Ele é único em nossas vidas, seja qual a religião que for. Você ama a Deus quando você faz pelo próximo. Você quer o bem do seu próximo. E faz o bem pelo próximo. Agora, não adianta nada você ser dessa ou daquela religião se o próximo para você é indiferente, tanto faz, eu quero que ele se dane. Não é assim. Tem que fazer pelo próximo. Aí sim as coisas começam a ter sentido, seja em qual religião for. E tem muitas pessoas, muitas igrejas, pessoas maravilhosas. Eu tenho vizinhos que são evangélicos, que são meus amigos. Se a minha mulher teve problema de saúde, eles foram na minha casa. Se eles tiverem também, somos amigos, dependendo da religião. É o respeito, né? Exatamente, o respeito tem que vir em primeiro lugar. Então, uma história minha da espiritualidade é mais ou menos assim. Hoje eu posso dizer que a gente também aprende, né, filho? Muito na vida. A gente cresce. Eu sempre digo uma coisa, ninguém gosta de sofrer. Mas a coisa que mais ajuda o ser humano é o sofrimento. Ele te purifica, ele te ensina. Então, se o sofrimento hoje está sendo muito ruim, amanhã ele vai ser bom. Porque com aquele sofrimento você aprendeu. E eu aprendi muito. Porque eu achava que quando eu era adolescente, 20 anos, eu era um playboy que para mim tudo dava certo, entendeu? E o sofrimento me fez eu ver que, eu não era nada. Apenas eu era um ser humano que me achava, como diz hoje, né? Se acha. E hoje, se eu vejo uma pessoa sofrer, eu me lembro, passei por isso, eu tenho que ajudar. Então, todo sofrimento, ele pode ser ruim hoje, mas amanhã ele vai ser bom, ele vai ter alguma utilidade para o próximo, para você. Com certeza. Então, eu agradeço tudo que eu sofri, porque para mim hoje é bom, foi bom. Não, você sofreu, entendeu, hoje é uma nova pessoa, e ser uma nova pessoa está conseguindo ajudar centenas de pessoas. Centenas, filho. Olha, a minha casa, essa menina aí é minha filha espiritual. Por exemplo, minha casa não cabe 60, 70 pessoas lá dentro. Mas semana passada tive uma sessão lá com 110 pessoas. E se eu abrir mesmo, porque não tem como eu abrir o público, o espaço não é tão grande. Mas graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus e os deixar por esse caminho. Foi importantíssimo para mim hoje, tudo que eu passei de sofrimento para me ensinar o futuro. Isso aí. A vida, onde diz o ditado, né? A vida é uma escola. Exatamente. Para poder encerrar esse segundo bloco falando sobre intolerância religiosa, né, que já passamos um pouquinho aí em relação ao tempo do segundo bloco, mas eu acho interessante, Genesi, a gente fechar esse assunto, né, falando para as pessoas mesmo que estão assistindo o nosso podcast sobre essas coisas que as pessoas falam sem nexo, né? No dia de São Cosme e Damião, não dê aquele docinho para a criança não, porque levam lá para o centro de macumba e fazem mal para fazer mal àquela criança. Você vê uma macumba, aquilo ali é pro mal, tem que passar muito longe, porque senão vai acontecer isso ou aquilo. Vamos lá, São Cosme e Damião. Que na Terra foram os médicos. A criançada adora São Cosme e Damião. Então, a gente compra doce no mercado, nas lojas. E lá tem uns... Na época de São Cosme e Damião, muita gente. Então lá tem uns 10, 15 médicos para ensacolar aquilo tudo. Não envolve magia de salto nisso, porque nem existe para isso. Para a gente não vai fazer. Deus me livre. Então, esse doce é distribuído, é repassado. As pessoas que não têm conhecimento falam assim, mas meu filho não pode comer isso é macumba. Existe macumba. Macumba é um instrumento, que eu te disse agora há pouco. Quando você dá um agrado a um orixá. Gente, se Deus não permitir, porque tudo Deus tem que permitir, você pode dar o agrado que você quiser, e você não vai ter aquela graça. Então, o agrado é para dar força ao orixá para lutar por você. Essa semana mesmo me ocorreu um fato. Chegou uma determinada pessoa me procurando, a minha vida está assim há 5 anos. Eu perdi tudo.
Tá certo. Eu acho que... Aí eu fiz uma oferenda a um orixá para ela. Com 5 dias ela me procurou. Eu quero agradecer muito, o jogo, eu resolvi todos os problemas que estavam pendentes. E era coisa que envolvia valores. Ah, com todo mundo vai acontecer isso? Não. Aquilo era um negócio que estava preso na vida dela. Estava amarrado. Não amarrado por trabalhos, por energia negativa que estava vibrando sobre ela. Porque o ser humano tem isso. Sim. Entendeu? Energia negativa. Então, desde o momento que aquilo foi afastado dela, os caminhos se abriram. E envolvia bens materiais, ela conseguiu dentro de 4 dias resolver isso. Não quer dizer que se vai fazer para outra pessoa vai ser a mesma coisa. Não é dessa forma. Ela precisava daquilo. E Deus viu. Então deu essa liberdade ao orixá para ele poder trabalhar para ajudá-la. Entendi. Entendeu? Entendi. Então não existe esse negócio de macumba, dar uma coisa ali. Ninguém... Você dá para o teu bem próprio. Porque quem faz contra o próximo está fazendo contra si mesmo. Isso é básico. Não queira para você o que eu não quero para o seu vizinho. Exatamente. Fica a dica, né, gente? Importante. É claro. Não existe essa possibilidade. Pô, se eu não quero uma coisa boa para você, como que eu vou ter uma coisa boa? Eu acho que o ser humano... Olha, filho, eu vou dizer uma coisa a você. Eu acho que se o ser humano tem uma casa, eu quero que ele tenha 10. Mas uma vez na minha vida, eu não era preparado ainda, no santo, eu tive nojo de mim. Eu tive inveja de uma determinada coisa. Eu fiquei tão mal com aquilo. Depois eu pedi tanto perdão a Deus, mas eu não falei, eu só veio aquele pensamento. Então talvez isso tenha uma forma de adolescente, jovem, né? A gente não é maduro ainda para entender as coisas. Porque eu sempre disse assim na minha vida, se Deus um dia me der um carro velho para me andar e 3 cômodos para me morar, eu tô rico. Hoje, graças a Deus, Deus me deu mais do que isso. Mas eu sempre trabalhei, filha. Eu assinei a carteira em outubro de 69, 18 de outubro. Aposentei em 2015. Porque eu falei há algum tempo, né? Trabalhei conta própria, bem lógico, tá? Então, trabalhei, pode dizer, 50 anos dentro de gráfica. Só sei fazer isso também, gráfica. Hoje, sou aposentado e a vida também não é fácil. Até começar a pandemia, eu trabalhava na mesma firma, mesmo aposentado, ganhava um salário razoável na gráfica. Mas veio a pandemia, aí cessou. Agora só estou fazendo as coisas de casa mesmo. E fazendo bem, né? Isso que importa. Pessoal, nosso segundo bloco fica por aqui. Já voltamos com o terceiro e o último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. Muito bem, pessoal. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso podcast Nova Friburgo Pode Mais. E agora, saindo do assunto intolerância religiosa, mudando, né, de A para B, Genesi Dias também fez parte, né? Passou pelo mundo do esporte aqui em Nova Friburgo. Conta um pouquinho pra gente, Genesi. Passei sim. Uma coisa que eu amo muito é o esporte. E no meu bairro existia um clube lá, Vila Esporte Clube, da garotada lá. Garotada toda da rua. Um dia eu assumi esse clube e com o passar dos anos teve uma proporção muito grande. Nós jogamos muito campeonato, ganhamos muito campeonato em Friburgo. E depois fizemos também um juvenil, né? Hoje fala, ainda é sub-18, sub-19. Era um sub-18, sub-17. Mas nós tínhamos dificuldades, nós não tínhamos campo. E tudo era pago aluguel. Mas isso foi também de muita validade, porque nós podemos tirar muita criançada da rua, droga, com conselhos, com orientação. E hoje, mesmo na equipe principal, e no sub-17, sub-18, que isso aí durou até pouco tempo, os profissionais, os adultos foi mais tempo. Eu consegui ajudar muitos e hoje eu tenho nessa rapaziada aí muitos amigos. Legal. Graças a Deus. É aquela coisa, né? Aposentou as chuteiras, mas as amizades... Aposentei. Não, eu, na verdade, eu não jogava bola, mas tinha parado. Eu só tomava conta. Mas mesmo era organizador. Quase que jogando junto. E né? tinha o Vila, ele era um clube muito organizado.
Às vezes a gente viajava para uma excursão para estados, para municípios aí fora de Friburgo, e nós chegava lá com um ônibus cheio, com todos os atletas com calça, casaco, roupa de viagem. A gente era muito organizado. Mas isso durou uns anos, mas depois o meu irmão, que era meu braço direito, veio a falecer. Aí eu fui desanimando também. Hoje ficou a saudade e os amigos, inclusive nessa festa, até uns 10 que vão estar presentes. Bacana, bacana. Quando a gente fala desse futebol amador, você tá falando de que ano mais ou menos, GNC? Eu encerrei em 2008. 2008. Que fechamos as atividades. Bacana, ó. Da gráfica, hoje pai de santo, ajudando muitas pessoas, mas com uma história muito bacana também no esporte de Nova Friburgo. Gráfica eu sempre trabalhei, a minha história começou em Pituna, depois foi Caxias. Espiritual, esporte, mas sempre com o mesmo objetivo, de ajudar o próximo. E isso eu fiz muito bem, graças a Deus. E vai continuar Portanto, eu conquistei uma amizade imensa em Friburgo. Eu sou muito conhecido, graças a Deus. Amém, que bom. E prezo tudo aquilo que eu conquisto, filho, porque eu acho que você conquistar um amigo é uma coisa muito valiosa. E eu tenho muito em Friburgo. Muito valiosa, eu tenho muitos. Eu acho que às vezes você olha para uma pessoa, inicialmente você há um impacto. Depois que começa a conversar, você vê que é outra coisa. Então, vale a pena você conhecer os próximos. Não julgar o livro pela capa. E aquelas pessoas que realmente trazem algum problema, é o seu dever ajudá-la. E isso, graças a Deus, eu tento fazer da melhor maneira. Então, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, por mais pessoas que queiram fazer o bem, assim como o Genesi Dias, quero te agradecer imensamente pela sua presença, pela sua participação e te desejar sucesso em todas as áreas da sua vida, Genesi. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, podendo falar da minha trajetória, desde a adolescência até hoje, tanto na vida espiritual como na vida esportiva, de trabalhos. Eu sempre fui gráfico, sou aposentado como gráfico e tenho orgulho de ter sido gráfico. Tive excelentes patrões, muitos amigos meus, acho que a maior deles, parte deles foi amigo meu. Eu não tenho um patrão que pode dizer assim, eu não era amigo dele, eu era, todos eles. E sempre me ajudaram muito. Então eu sou um cara que só tem que agradecer de tudo que a vida me deu. Bacana. Principalmente a amizade, que eu tenho muito. Que legal, que legal. Muito obrigada, Genesi. Eu agradeço. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigada pelo carinho da audiência e até a próxima. Tchau, tchau.